Graças a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Glória a Deus. Atos capítulo 5. A partir do versículo 35. Atos capítulo 5. A partir do verso 35. Glória a Deus. Espero os irmãos encontrarem. Então nós, numa breve meditação, observarmos a palavra do Senhor. Como nós vimos no início do culto, já fora feita uma leitura importantíssima, a leitura oficial. Por que ela é importantíssima, irmãos e irmãs? Porque ela vem do púlpito. Ela é importantíssima. A leitura oficial ou a leitura devocional, como disse o irmão Marcos. Aí nós mostramos toda a nossa devoção em referência à palavra de Deus. Quando fazemos isso, nós estamos dizendo o quê? Com essa primeira leitura, estamos dizendo ao Senhor que nós respeitamos e reverenciamos e velamos pela sua palavra, quando nós fazemos a leitura. Vamos meditar, irmãos. Atos capítulo 5, a partir do versículo 35. E diz assim: E disse-lhes: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias... Amados, perdão. Vamos a partir do 34. Os irmãos me perdoem. A partir do 34, tá bom? Para melhor compreensão nessa noite. Mas, levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos e disse-lhes: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora, digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixa-os, porque se este conselho, ou esta obra, é de homem, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Podeis tomar assento, meus irmãos. Graças a Deus. Irmãos, louvado seja Deus. Nós temos aqui o título desse capítulo, desse texto que nós lemos. Nós voltamos um pouquinho. Nós vamos ver lá que é o conselho de Gamaliel. Gamaliel, ele era um homem letrado. Ele era um ensinador. Gamaliel era um mestre. Quem diga que era o maior daquele tempo. A Bíblia fala que o próprio Saulo, depois mais tarde Saulo, o apóstolo Paulo, a quem diga que ele aprendeu tudo aos pés deste homem, deste mestre, fariseu, da seita dos fariseus, chamado Gamaliel.
De que região? A região de Gamala. Aqui nós vemos que após esses apóstolos serem enviados pelo próprio Senhor, quando Jesus é assunto ao céu, e diz que os seus discípulos teriam que fazer as suas obras agora. Jesus disse para eles: eu estou indo para o meu lugar. Ide e pregai o Evangelho. Ide fazer discípulos de mim. Ide ensinai, batizando. Ou seja, Jesus disse vários ides, e Jesus enviou estes apóstolos a pregar o Evangelho. Imediatamente eles começaram a pregar o Evangelho. Pedro, com muita ousadia e intrepidez, depois de se converter, entender o seu chamado e entender a sua posição, Pedro, juntamente com os demais apóstolos, e especificamente ao lado de João, começaram a pregar com muita veemência. E almas começaram a se converter, milagres começaram a acontecer. De imediato, o que aconteceu? Esses homens foram presos. Os doutores, os escribas e os fariseus, temendo essa revolução que estava ali acontecendo na Judéia, na Galiléia e nas regiões circunvizinhas, eles então mandaram prender esses dois homens, Pedro e João. Mas aconteceu que o anjo do Senhor foi lá até a prisão, tirou aqueles homens de lá, libertou os discípulos do Senhor e não machucou ninguém, e ninguém se feriu. Quando os soldados foram lá, os oficiais foram lá para verificar, para tirá-los, eles já não estavam mais lá. Os eruditos, os escribas, receberam a notícia que os apóstolos não estavam na prisão. Estava tudo certo, eles voltaram com essa notícia. Olha, está tudo certo lá, viu? Está tudo fechadinho, ninguém morreu, está tudo certo, tudo com saúde. Só tem uma coisa: aqueles homens não estão mais lá não. Aonde que eles estão então? Eu escutei notícia que eles já estão lá no templo ensinando. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus falou para eles: prega o Evangelho. Os irmãos se lembram que Jesus chamou Pedro em particular e falou: Pedro, você me ama, Simão? Apacenta minhas ovelhas. Deixa eu te dizer algo nessa noite. A vontade de Deus, ela é soberana sobre nós. Quando Deus levanta uma pessoa, irmãos, Ele dá direção para ela. Quando Deus chama de verdade um obreiro, uma obreira, é Ele que faz ele caminhar. Ele não para. Por que ele não para? Porque não é ele que está indo. Ele está sendo levado. Não é a vontade dele, é a vontade de Deus que está sendo feita. Mas tentaram parar. Vai lá e prende os dois para acabar com esse negócio aí. Não adiantou nada. Eles guardaram os dois apóstolos, os anjos foram lá e abriu. Sai daí. Não é a vontade de Deus que vocês fiquem presos aí. Vai fazer a obra de Deus, vai pregar, vai ensinar, Pedro. Não é o teu lugar a prisão, o cárcere. Ei, o teu lugar não é a prisão. O teu lugar não é o canto. O teu lugar não é a distância de Deus, é a separação de Deus. O teu lugar é a presença de Deus. O lugar do cristão é aos pés da cruz do Calvário. Um dia o apóstolo São Pedro disse assim: olha, eu não sou digno que seja crucificado como ele. Não ousou nem dizer o nome dele. Diz: eu não sou digno. Me crucifica de ponta cabeça. Me crucifica ao contrário, porque eu não sou digno nem de receber esse lugar que ele recebeu aí. Eu não posso receber a mesma morte que ele, porque o sangue dele me constrange. O sangue de Cristo, ele nos constrange, irmãos. Os irmãos se lembram da matança do anjo da morte sobre os primogênitos do Egito? A Bíblia diz que o anjo da morte, ele passava por cima. Ele tinha que passar, irmãos. Ele era obrigado. Ele era quem? Ele era o anjo da morte. Ele era aquele que vinha para executar, era um executor. Mas quando ele viu o sangue, ele tinha que passar por cima. Ele tinha que respeitar o sangue.
O sangue de Cristo tem que ser respeitado. A vontade de Deus, ela tem que ser respeitada quando ela é revelada em seu Filho Jesus. Os homens voltaram com esta notícia: olha, aqueles homens estão já lá no templo, não está mais no cárcere, já estão no templo. Está fazendo o que lá? Está pregando a palavra. E os milagres continuam acontecendo. Porque quando Deus quer, irmãos, não para. Quem crê nisso? Quem acredita nisso? Quando Deus quer, a obra não para, irmãos. A obra não vai parar quando o homem quer. Você sabe quando a obra para? É quando Deus manda. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Também a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. As portas que Deus abre, ninguém pode fechar. Amados, a Bíblia diz que aqueles homens saíram do templo e começaram a pregar fora do templo também. Eles começaram a pregar, começaram a operar sinais, prodígios e maravilhas. Por quê? Porque eles estavam cheios, não de vaidade, não de arrogância. Eles não estavam cheios de anéis, de roupas caras. Eles não estavam cheios de títulos, cheios de soberba, de egoísmo. Eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E por isso eles pregavam com ousadia. E os sinais aconteciam por quê? Porque o próprio Cristo disse que os sinais seguiriam quem, irmãos? Os líderes. Não. Os sinais seguiriam aqueles que crescem, irmãos. Isso não parou não, continua até hoje. Os sinais continuam seguindo aqueles que creem. Você só está aqui porque você crê que Jesus Cristo se revelou para nós. Que Deus se revelou em nós através de seu Filho, de seu Santo Espírito. Agora, alguém dá uma ordem. Olha, pega aqueles homens lá, tira eles para fora por um instante. Escute isso. Eu vou ser breve. Tira aqueles homens para fora por um instante. Acredita-se que eles iam matá-los, ou então prendê-los, mas não era a vontade de Deus, não era a hora. Eu disse acredita-se. Estou dizendo que a Bíblia está falando. Agora, eles colocaram aqueles dois homens para fora e fizeram uma reunião, fizeram um conselho. Lá juntou-se o sumo sacerdote, os sacerdotes, a cúpula, os sábios, os eruditos, os escribas, os fariseus, saduceus e todos os eus. Eles se juntaram ali. Aí se levantou um, por nome de Gamaliel. Por que ele se levantou? Porque ele era respeitado. Porque ele conhecia muito bem as histórias que aconteceram aos judeus e aos hebreus. Ele era um mestre. Então ele se levantou e disse: olha, espera um pouco. Não faça nada a esses homens ainda não. Você leu comigo aí na Bíblia, não leu aí? Você leu comigo aí. Espera um pouquinho. Não machuca esses homens não. Não lança a mão deles. Não prende eles de novo não. Espera um pouco. Deixa eu dizer uma coisa. Vocês se lembram que lá no passado se levantou um homem por nome de Teudas? E atrás desse homem foi 400 seguindo ele. Era um rebelde. Quem era Teudas, irmão Zé Luiz? Fala para mim. Ele era um líder. Há quem diga que Teudas era um filósofo. Flávio Joséfo disse que era um filósofo, que deu sequência na linha filosofal em Israel. Agora, ele fez um reboliço. Mas a custa de quê? A custa dos seus pensamentos, a custa da sua própria inteligência. Ele tentou fazer um motim, tentou fazer uma rebelião ali no meio do povo de Israel, mas não tinha base, não tinha raiz, não tinha Bíblia, não tinha palavra. Eles não tinham autoridade do Espírito Santo. Eles não foram enviados por Jesus, como Pedro e João foi. Mas eles tentaram levantar o povo e ficar à frente. Ei, se não foi Jesus que levantou, cai. Se foi Jesus que levantou, pode prender, o anjo vai soltar. Pode tentar prender, não consegue. Pode tentar mandar embora, ele não vai, porque Jesus não deixa.
Pode tentar fechar a boca dele, não dá, porque Jesus não deixa. Se ele não falar, as pedras vão falar, porque a palavra de Deus, ela é contínua, ela é pelo resto da vida, ela é eterna. E a Bíblia mesmo diz, e Gamaliel contando a história, veja, o grande mestre que ele conta a história aqui. Aqui está, Gamaliel mostrando quem ele era. Por isso que Paulo aprendeu aos seus pés, porque ele é um grande mestre. Mas olha só, ele se esqueceu, por ele ser um grande mestre. Ele sabia que por trás daqueles homens tinha algo muito grande. E ele continua dizendo, Gamaliel, diz, olha, também, depois de esse Teudas ter guiado um certo povo, ele foi morto e o povo tudo foi morto, foi escapando um para cada lado, não virou nada, não tinha base na palavra, não tinha o Espírito Santo, nada, só barulho e confusão, nada. E Gamaliel disse, depois se levantou um outro, um tal de Judas Galileu. Quem era esse Judas? Nenhum desses que você está vendo na Bíblia. Não era o que traiu Jesus. Não era o discípulo de Cristo. Não era um dos irmãos de Cristo. Nada disso. Era um líder. Outro pensador. Sabe aquele negócio de autoajuda? Autoajuda. O que é autoajuda? É a pessoa se ajudar sozinha. Sem Deus. Que negócio é esse? Sem Cristo, nós não somos nada. Sem mim, nada. Será que nós inventamos? Será que foi os crentes que inventou isso? Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. E esses homens se levantaram e acharam que sem Cristo, eles podiam liderar. Você sabe que os hebreus pensaram que eles eram Messias. Eles achavam que eles eram Messias. Porque estava se levantando na frente do povo, mas sem base. Na frente do povo, à frente do povo, na liderança, mas sem Bíblia, sem palavra, sem base, sem Espírito Santo. Cai, tomba, não dá em nada. É barco à deriva, afunda. E Gamaliel continua contando história para aqueles homens ali. Deixa os apóstolos lá fora, ele disse. Deixa lá, que agora é a minha vez. Eles pregam a palavra, eu entendo de filosofia. Deixa eles lá fora. Eles vão pregar a palavra. Quando Deus quer, irmãos, ninguém pode parar. Ninguém para. A Bíblia, Gamaliel diz que também Judas, o Galileu, a região ali também, daquela mesma região ali da Galileia, ele foi também, ele pereceu. E os seus discípulos que seguiram ele, que seguiram a conversa fiada, o lero-lero, porque tudo aquilo que não tem base na Bíblia, irmãos, pereceram, não deu em nada. Mas aí Gamaliel fala, opa, só tem uma coisa, agora esses homens aí, ó, não vamos colocar a mão neles não, porque se a obra que esses homens estão fazendo for de homem, não vai dar em nada. Mas se for de Deus, por quê? Porque ele viu o motim que aconteceu em Israel. Ele viu a confusão, a rebeldia que aconteceu, não deu em nada, não virou nada. Ele falou, homem, vamos tomar cuidado com isso. Não maltrata, não prende eles não. Porque se for da vontade, se for outro que veio, em nome de Jesus, mas sem conhecer ele, não vai dar em nada. Agora, se for de Deus essa obra, ninguém pode parar. Foi Gamaliel que disse aí, ó. Foi Gamaliel. Dai de mão a estes homens e deixa-os. Porque se esse conselho ou se essa obra é de homem, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. Esse foi o conselho de Gamaliel. É o conselho, irmãos, que todo crente tinha que ter. Esse é o conselho, esta é a palavra que todo cristão tinha que ter no peito. Se esta obra é de Deus, ninguém para ela. A Bíblia diz que eles ficaram atormentados, eles ficaram com o quê? Com inveja. Os sacerdotes, os escribas, quando eles viram aqueles homens pregando com ousadia, cheio
do Espírito Santo e milagres acontecendo, porque quando o homem de Deus, a mulher de Deus fala cheio do Espírito Santo, algo acontece, a unção de Cristo invade. Agora, quando se fala sem o Espírito Santo, sem unção, não acontece nada. Nada, é só barulho. Como dizia o outro, é encher linguiça. Então, Gamaliel dá esse conselho. E agora, amados, saindo um pouco da história e nos voltando para este grande dia aqui, ao qual nós estamos participando, ao qual Deus nos deu para participar. É um grande privilégio para nós poder participar dessa mesa. É uma simples mesa, mas é um grande privilégio para nós hoje. Porque, irmão, se a obra, entenda o texto, se a obra que foi começada em nós lá atrás, quando aceitamos a Jesus, quando tomamos a atitude, foi obra do homem, foi obra da carne, já tinha parado, pessoal. Mas como é a obra de Deus, ela continua, irmãos. Ela continua. Como você aceitou Jesus e a obra que está em você é Deus que está fazendo, não para, você nunca parou. Quantas coisas aconteceram em Israel, quanta rebelião, quanto motim, quantos líderes se levantaram ali, mas era barulho e vento, missionário, não tinha o Espírito de Deus, não tinha nada. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, quantas coisas aconteceram na tua vida, quantos ventos vieram na tua vida, para tentar parar você, quanta coisa veio na nossa vida, quantas e quantas coisas vieram nesse tempo de conversão, nessa nossa caminhada com Cristo. Muitas coisas vieram, tudo por permissão de Deus, como aconteceu em Israel. Esses homens se levantaram com a permissão de Deus, mas caíram porque não tinha direção de Deus. É a mesma coisa que você viu. Tribulações vieram, tristezas, quantas lágrimas você chorou, quantas noites você passou em claro chorando, quanto sofrimento, quanta tristeza, talvez depressão, talvez abandono. Quantas e quantas vezes você disse, eu não tenho motivo para continuar, porque eu não tenho mais forças. Mas você nunca parou, mesmo sem forças, mesmo cansado, fraco e frágil, você sempre continuou. Por quê? Porque esta obra que está acontecendo em você não é do homem, essa obra é de Deus. E se essa obra é de Deus, o homem não pode parar. Quando eu digo homem aqui, irmãos, eu quero transliterar. Eu digo o homem do pecado. Eu digo o homem da iniquidade. Quem é ele, irmãos? É o inimigo da cruz. É o inimigo do nosso Senhor. É o inimigo da nossa salvação e da nossa fé. Ele tentou muitas vezes parar a nossa vida, parar a nossa obra e parar aquilo que Deus tem feito em nós. Mas nunca conseguiu e nunca vai conseguir. Porque a obra que está em mim e em você, ela é de Deus. Quem começou a boa obra é fiel para terminar, para completar essa obra em nós. Um homem ímpio, sábio, mas ímpio, ele se levanta no meio dos doutores e diz, olha, se for do homem, vai cair, fique tranquilo, agora se é de Deus tem que deixar. Ei, quantas vezes alguém pode ter dito, olhando para esta obra, para este ministério, agora estou dizendo, e dito, olha, não vai durar, vai parar. Nunca parou. Missionário há quantos anos? 29? Não parou, missionário. Missionário não parou. E não vai parar. Porque essa obra não é do homem. Não é do homem, essa obra é de Deus. Pode passar quem for por aqui, irmãos. Pode passar grande, pequeno, médio, letrado, sem letra, passa quem passar. A palavra de Deus vai continuar. A obra é de Deus. E nós temos o privilégio nesta noite de participar dessa mesa. Se quem começou a obra em nós fosse nós mesmos, o homem, o braço da carne, o homem, se fosse pela nossa vontade, será que estaríamos aqui? Mas a obra em nós continua hoje, podendo participar da mesa do Senhor, porque a vontade é dele, a vontade é de Deus. Ninguém pode desfazer essa obra que Deus começou na tua vida. Ninguém pode desfazer.
A salvação vem do Senhor. A salvação vem do alto. É Ele quem pode continuar a obra na nossa vida. E Ele vai fazer. O sangue de Cristo foi colocado nas vergas. E o anjo da morte tinha que fazer assim. Você sabe que é assim que acontece na tua vida. O vento vem e faz assim, ó. Não te atinge. Se te atingir, a mão de Deus, ela te segura no lugar. E você não sai para lado nenhum, nem para a direita nem para a esquerda. Porque a obra é de Deus. Antes de passar o microfone para o pastor, estou com uma harpinha aqui, senhor, por gentileza. Eu não quero me deter mais, mas eu gostaria de passar o microfone para o pastor. Eu gostaria de te convidar para louvar a Deus com mais um. Eu sei que Deus, Ele ainda vai falar um pouco mais no teu coração quando você estiver louvando a Ele com este hino. Ele vai falar com você um pouco mais. Se a obra é do homem, ela vai acabar e vai perecer. Mas se a obra é de Deus, ninguém pode desfazer. 456, irmãos. A fonte transbordante. O que é algo transbordante, irmão? É algo que passa do limite, não é? Transborda, um copo ele enche, aí ele passa do limite. Somos nós. Quando o Espírito Santo de Deus entra em nós e enche a nossa vida, aí nós transbordamos. O que passa da nossa vida é a unção, é a graça para contaminar o mundo inteiro. 456. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou, cante, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida, e cansada estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta está aberta, e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abundou o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei pro céu. Eu exaltarei para sempre,
pois salvou um perdido réu. Era eu, irmãos. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado para Deus me consagrou. Graças a Deus. Nunca se esqueça disso. A fonte é transbordante. Que Deus os abençoe, meus amados. Eu quero agradecer a oportunidade que foi me dada. Em nome de Jesus, meus irmãos.